Capítulo 23. Estranha moral: quem não odeia seu pai e sua mãe abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Quem não odeia seu pai e sua mãe. Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25-27 e 33, 2. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Mateus, ex. 37. 3. Certas palavras, muito raras aliás, fazem um contraste tão estranho com a linguagem do Cristo que, instintivamente repudiamos o seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina não sofre nenhum dano com isso. Palavras escritas após a sua morte, porquanto nenhum evangelho foi escrito enquanto ele estava vivo, é de se supor que, nesse caso, a essência do pensamento do Cristo não foi bem traduzida, ou, o que é ainda mais provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma primeira vez, para que fosse repetido por aqueles que reproduziram os evangelhos, como se vê acontecer, frequentemente, com os fatos históricos. A palavra odeia, nesta frase de Lucas: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não existe ninguém que tenha a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, portanto, supérfluo discuti-la, e ainda menos procurar justificá-la. Inicialmente, seria preciso saber se Jesus a pronunciou, e, em caso afirmativo, se essa palavra, na língua em que ele se exprimia, tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida, neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que ela não corresponde à ideia que nós lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e possuía muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquela que, no Gênesis, designa as fases da criação, e que também servia para expressar um período qualquer de tempo ainda o período diurno. Tal fato permitiu que, mais tarde, ela fosse traduzida por dia, surgindo daí a crença de que o mundo foi a obra de 6 vezes 24 horas, ou seja, foi criado em 6 dias. O mesmo ocorre com a palavra que designava um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo, e que foi traduzida por camelo, na alegoria do buraco da agulha. Ver capítulo 16, item 2. 123, é necessário, aliás, levar em consideração os hábitos e o caráter dos povos, que acabam influindo na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o verdadeiro sentido de certas palavras não é percebido. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais ou menos enérgico. Em uma pode ser uma injúria ou uma blasfêmia, e em outra ser uma palavra insignificante, conforme a ideia que com ela se queira exprimir. Na mesma língua, certas palavras perdem seu significado com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre reproduz perfeitamente o pensamento, e que, para ser exato, muitas vezes é preciso empregar, não as palavras correspondentes, mas termos equivalentes ou explicativos. Essas notas encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras, e dos Evangelhos em particular. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos expostos a engano sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, por causa do hábito que se tem de interpretar os outros por nós mesmos. Em todo caso, é preciso afastar o termo odiar da sua acepção moderna, por ser contrária à essência do ensino de Jesus. Ver também o capítulo 14, itens 5 e seguintes: abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. 4. Aquele que houver deixado, por meu nome, sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo, e terá por herança a vida eterna.
Mateus 19, 29, 5. Então disse Pedro: Quanto a nós, vês que tudo deixamos, e que te seguimos. Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus a sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, ainda neste mundo, muito mais, e no século que vier, a vida eterna. Lucas 18, 28 a 30. 6. Um outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite que, antes, disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhe para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas 9, 61 e 62. Sem discutir as palavras, é preciso procurar compreender o pensamento, que era, evidentemente, os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses todas as considerações humanas, porque ele está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto que a ideia do abandono da família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família pela pátria. Condena-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa do seu país? Ao contrário, não lhe é concedido um grande mérito por deixar as doçuras do lar doméstico e o calor das amizades para cumprir um dever? Portanto, há deveres que se sobrepõem a outros. A lei não impõe à filha a obrigação de deixar os pais e seguir o seu esposo. O mundo está cheio de casos em que as separações mais penosas são necessárias, mas as afeições não se rompem por isso. O afastamento não diminui nem o respeito, nem a solicitude que são devidos aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, então, que mesmo interpretadas ao pé da letra, exceto o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que determina ao homem honrar seu pai e sua mãe, nem do sentimento de ternura paternal. Com muito mais razão isso acontece, se as analisamos quanto à sua essência. A finalidade dessas palavras era mostrar, de uma forma exagerada propositalmente, quanto era importante para o homem preocupar-se com a vida futura. Aliás, elas deveriam ser menos chocantes para um povo para uma época em que, em consequência dos seus costumes, os laços de família eram muito mais frágeis que em uma civilização de moral mais avançada. Esses laços, muito fracos entre os povos primitivos, fortificaram-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso, tanto entre as famílias quanto entre as raças, pois elas se degeneram se não houver cruzamentos, se não se mesclarem umas com as outras. É uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral quanto no do físico. As coisas aqui estão encaradas apenas do ponto de vista terrestre. O Espiritismo faz com que as possamos ver de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem, nem com a separação, nem com a morte do corpo, que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do Espírito, verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Ver capítulo 4, item 18, capítulo 14, item 8. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. 7. E Jesus disse a um outro: Segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Lucas 9, 59 e 60. 8. O que podem significar estas palavras: Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes inicialmente mostram que, nas circunstâncias em que foram pronunciadas, elas não podiam exprimir uma censura contra aquele que considerava como um dever de piedade filial ir enterrar seu pai. Portanto, elas têm um
Sentido profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual poderia fazer compreender. A vida espiritual, efetivamente, é a verdadeira vida a vida normal do espírito. Sua existência terrestre é transitória e passageira, é uma espécie de morte, se a compararmos com o esplendor e a atividade da vida. Espiritualismo corpo nada mais é que uma vestimenta grosseira que, temporariamente, reveste o espírito, verdadeira cadeia que o mantém ligado à gleba terrena, e da qual sente-se feliz ao se libertar. O respeito que se tem pelos mortos não se refere à matéria, mas a lembrança, ao espírito ausente é semelhante ao que se tem pelos objetos que pertenceram ao morto, que por ele foram tocados, e que aqueles que o amam guardam como relíquias. Era o que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus então o ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, pensai antes no espírito. Ide ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porquanto somente lá é que se vive a verdadeira vida. Não vim trazer a paz, mas a divisão. 9. Não penseis que vim trazer a paz à terra, não. Vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra, e o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Mateus. Ex. 34-36. Deis. Eu vim para lançar o fogo na terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Devo ser batizado num batismo, e quanto me sinto desejoso de que isso aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro. Mas a separação, porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas umas contra as outras, se 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Lucas 12, 49-53. Este audiolivro representa uma contribuição para aquelas pessoas que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, os deficientes auditivos, pessoas acamadas que se encontram em hospitais e clínicas, e como forma de acesso e divulgação da doutrina espírita, para que todos lembrem-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor adquirindo suas obras. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, inscreva em nosso canal e compartilhe, para que possamos melhorar e seguir publicando. A caridade é o caminho para a evolução. Muito obrigada. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos vocês e seus familiares.